Olá você, querido ouvinte e querida ouvinte que estão aqui sintonizados na Rádio Musical 105.7 neste 7 de setembro. 3 sets aí, 107, 77 de setembro, para mais um programa Bíblia JFA Conecta, conectando o seu coração com a palavra de Deus, o download da palavra no seu coração. Bem-vindo nessa tarde ensolarada de São Paulo e do Brasil. Tanta gente na rua, chegar aqui hoje foi uma luta, muita gente de verde e amarelo aí. Interessante ver esse movimento. Mas eu quero falar com você de um movimento mais profundo, um movimento que mexe no seu coração. Então, se você está aí me ouvindo, chega mais perto, entra dentro do site, nas nossas mídias sociais, pode ser na fmmusical.com.br, pode ser no Bíblia JFA, temos o nosso novo canal que é o Bíblia JFA Conecta, onde todos os nossos áudios estão colocados ali, mas de qualquer jeito, pode até ser mesmo no rádio aí no seu carro. Entre, aproxime-se e aquieta o seu coração, permita que um pedaço, uma porção da palavra de Deus fale com você agora. Verdades milenares que fazem sentido e que têm poder ainda hoje. E o tema de hoje, ele tem muito a ver com esse ainda hoje. Porque nós vamos falar sobre o medo. O medo. O que te traz o medo? Do que você tem medo? Por que você tem medo? Fizemos várias perguntas, está aí no Instagram. O Paulo André, que está sempre aqui comigo, veio aqui abrindo caminho no meio da multidão na minha frente. Aham. Tem essas respostas? Sim, eu vim andando, chutando um saco de gelo que estava na minha frente. Eu tô com a canela toda doída. Mas chegamos e estamos aqui para mais uma terça-feira. Muito bem-vindos, você que nos acompanha pelo Insta, pelo YouTube, por todos os lugares que meu pai já falou. Hoje temos um assunto interessante, hein? O povo participou em peso na enquete nesse feriado. Do que você tem medo? E aí, do que você tem medo? Conta pra nós aí no chat do Instagram, conta pra nós no chat do YouTube, a gente vai lendo, eu vou anotando aqui e vamos discutir sobre o medo hoje. Tem umas perguntinhas boas lá no Instagram que eu fiz sobre medo de saúde, medo da morte, medo de pobreza, medo de solidão. Muitas pessoas trouxeram, várias pessoas falaram medos assim, normais também, né, pai? Teve gente que falou medo de altura, tem gente que falou tem bastante gente que falou medo de injeção. Medo de injeção? Medo de injeção. Espero que sejam vacinados contra esse medo. Então. Mas eu vi lá, injeção, eu já falei, será que se não tivesse sido vacinado seria tão alto? Será que é homem ou mulher, hein? Muitas mulheres falando medo de injeção. Olha não só. É um dado estatístico, hein, gente? Aqui daqui da minha cabeça, aos 4, 5 que eu vi ali, era tudo mulher falando de injeção. Acho que eu só vi um cara falando medo de injeção. Mas o tema de hoje é do que você tem medo. E para isso escolhemos um versículo... Um versículo especial. Especial para vocês. Então, vamos começar, Fabiano? Conecta com o versículo do dia. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Conecta com o versículo do dia. Medo. Do que você tem medo? A pergunta já pressupõe que você tem medo, né? De repente você não tem medo de nada? Foi uma das questões que nós vamos analisar aqui. Será que é bom não ter medo de nada? Mas de onde vem esse medo? Do que você tem medo? Como ganhar, vencer o medo? E, claro, o que a Bíblia diz sobre isso? E nós começamos aqui com esse Salmo de número 3, muito interessante. E eu escolhi aqui 3 versículos. Na verdade, vou ler aqui 3 versículos para expandir um pouquinho mais, né? O versículo 3, que não foi lido aqui na voz do pastor Cornélio Augusto, o nosso locutor oficial da Bíblia JFA, diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim.
a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Deus como proteção, né, escudo e que está sobre a cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E aí o tema: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. E olha aqui o tempo verbal, hein? Que se puseram. Ele não está fazendo que se puserem. Ele não está dizendo assim, se acontecer não terei medo. Ele está dizendo, não terei medo desses que já estão aí resistindo. Você tem gente aí se levantando contra você? Você tem gente falando mal de você? Você tem gente ameaçando a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, o seu bem-estar? Então esse versículo é para você. Não temerei de 10 milhares de pessoas. Pode vir uma multidão. Não vou ter medo. E por quê? Como não vai ter medo? Porque eu tenho certeza, cada um de vocês estão me ouvindo agora, ao vivo ou na gravação que vai ficar no canal do YouTube. Cada um de vocês já passou por uma situação de medo, não passou não? Pode até dizer que você não tem medo, mas algum dia, alguma vez, você já teve medo. Por exemplo, eu, graças a Deus, não tenho medo de avião. E já fui testado aí algumas vezes nessa minha declaração, porque uma coisa é não ter medo, nunca aconteceu nada, você não tem medo, né? Quando acontece algum negócio, você passa por uma paura. Eu já viajei muito na vida e já passei por várias situações de quase acidente, algumas de descer com medida de segurança, todo mundo lá com a mão na cabeça, aliás, a mão no joelho, né? A cabeça abaixada, numa posição de proteção, enquanto o avião tá pousando, com bombeiro e carro de bombeiro na pista, espuma. Nessa situação você descobre se você tem medo ou não tem medo. Eu não tenho medo, não tenho medo. Então é interessante olhar as pessoas do meu lado como eles têm medo, né? E o que faz uma pessoa com medo? Todas os rituais, todas as rezas, todas as maneiras de se comportar. Então, recentemente estava voltando, esse ano, né? Estava voltando de Campina Grande, lá no evento Consciência Cristã, e é um aviãozinho menorzinho, aqueles aviãozinhos que eu chamo de mosquito flights, né? Que é um aviãozinho de turbo-hélice, assim, e uma mulher do meu lado, ela fazia gestos, não estava bem fazendo o sinal da cruz, mas ela fazia uns gestos, toda vez que balançava, ela repetia aquele gesto, como se fosse uma proteção ali, ia para frente, para trás, tal. Ela estava lá se apegando a um ritual para não sentir medo. E você sabe que esse mesmo processo de avião, que você fala lá, aperte seu cinto, levante a bandejinha, fique na posição ereta, e aquelas instruções de como você faz, todo aquele negócio, desligue o celular, isso tudo tem um lado da segurança em si, mas tem um lado profundo de trazer uma segurança para a pessoa, ainda que não tenha muita implicação no voo em si. Porque ele sente que está fazendo alguma coisa e, portanto, está se protegendo, ainda que não esteja. Então é um psicológico, para que os passageiros se sintam seguros. E eu lembro uma vez que eu estava dentro do avião, aliás, era uma classe executiva lá, toda especial nos Estados Unidos, e eu sentei no avião ali, né, e estava mandando mensagens e tal, enquanto o voo não saía, e aí eles falaram, desliga o celular e tal. Hoje já sabe, né, eu já tenho tecnologia avançada aí, não precisa de tanta coisa com o celular, ele funciona dentro do avião. Mas é uma questão de segurança coletiva. E a pessoa do meu lado me olhando ali, e eu mandando mensagem, ele falou, escuta, você já viu que tem que desligar o celular? Eu falei, sim, mais um minuto aqui eu tô desligando. Aí ele voltou, mas escuta, o avião já tá se movimentando, você precisa desligar o seu celular. Eu falei, calma, eu vou desligar o celular sim, fica tranquilo que eu vou desligar o celular. Aí ele começou a ficar nervoso, eu percebi, ele tinha medo. E ele começou a pensar, eu vou morrer porque esse cara do meu lado tá com o celular ligado. Então ele já tava quase me esgoelando ali. E deu uma vontadinha até de, sabe, brincar com ele, porque eu não tava com medo e eu vi que ele tá apavorado.
Falei, pois não, fique tranquilo. Esse avião não vai cair, viu? Fique tranquilo. E ele ficou nervoso comigo, porque eu tava como que desdenhando do medo dele, né? Medo é uma coisa irracional. Não adianta você falar teorias para quem sente medo. E tem um caminho aqui para não sentir. Esse salmo começa assim, olha. Primeiro passo, com a minha voz clamei ao Senhor. Então, você tem medo? Clame a Deus. Mas assim, não é ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Eu falei do que eu não tenho medo de avião, mas eu tenho medo de um monte de coisa que eu nem sabia. Primeira vez que eu andei sozinho no meio do mato, eu achei que eu não tinha medo. Morri de medo. Madrugada, de noite, sem lua, escuridão, e você andando numa estrada de terra, não é nem meio do mato. Eu era adolescente. Eu morri de medo. Eu conheci o caminho, conheci o lugar. Eu estava indo pro acampamento Palavra da Vida. Eu estava ali já 2 semanas no intervalo. Voltei para São Paulo, voltei para lá. O ônibus, choveu muito em São Paulo, o ônibus atrasou. Eu cheguei depois das 10. A última perua que ia para o acampamento já tinha ido embora. E eu pensei, ou eu volto para São Paulo ou eu vou a pé. Eram uns 3, 4 quilômetros a pé. Aí eu conheço o caminho, eu vou. Quando eu tô no meio do caminho, barulhos, sons, animais, escuridão, tinha chovido, não dava para enxergar na frente. Foi me dando medo. E aí eu vi uma luzinha ali aparecer e eu fui naquela casa, bati palma e parece que todos os cachorros e animais daquela fazendinha vieram me recepcionar ali e um cachorro veio para me morder mesmo. Eu subi em cima do mourão ali, situação ridícula, né? Aí veio o capataz lá com uma espingarda na mão. Quem tá aí? Olha, seu moço, eu queria ir no acampamento e tal. Não, é fácil, vai aqui. E ele que mora ali, não tinha medo nenhum. Vai. E eu não queria dizer que eu tava com medo. Não, mas olha, será que eu posso dormir aqui? Não, você não pode dormir aqui não. Olha, não preciso nem entrar, deixa que eu durmo aí na soleira. Aí. Não, você não pode dormir aqui não. Aí eu tive que dizer, moço, eu não sei, eu tô com medo. Aí ele sentiu que eu tava com medo e falou, eu vou com você lá. Pronto, andou comigo aqueles quilômetros, sumiu, nem os animais mais faziam barulho. Alguém do nosso lado protegendo. Então quando você clama por ajuda, o medo vai embora. Clame ao Senhor. E aí quando você clama a Deus, se você tem fé, e nós vamos ver pra frente como fazer isso, a consequência é que o medo dentro sai. A sua paz interior é restabelecida. Então eu me deitei e dormi. E acordei, porque o Senhor me sustentou. Então você não fica mais preso naquele medo. E finalmente, você tem a paz exterior. Não terei medo dos milhares de pessoas que se puseram contra mim. Então aqui é uma sequência. Clamar a Deus. Ganhar a paz dentro do coração. E ter a coragem de enfrentar a adversidade fora, que está batendo a sua porta. Que pode ser real ou não, mas é uma adversidade externa. Vamos ver, pessoal. Paulo André, o que a turma tá falando aí do medo? O povo começou a participar nos 2 chats, hein? Participando primeiro no chat do YouTube, o Carlos Nascimento, boa tarde, irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Romilda Barbosa, peço oração por mim, corpo ruim, estômago estufado. Vamos orar. Paulo Henrique Santana, paz do Senhor Jesus Cristo. A Jan brasileira falando, adoro esse canal e seus locutores, Shalom. Shana Tová. E depois de Shana Tová vem o Meteká também, né? Aí já passou do meu nível de conhecimento. Shana Tová é o ano novo judaico, estamos começando mais um ano novo aqui. A Romilda falando também, medo de ficar doente numa cama sem andar, medo de saúde, traremos perguntas e reflexões sobre esse tema na segunda parte. E no chat do Instagram não é diferente. O DF Silva falando, colocando não temas do Senhor em prática, medo de nada, mas não é fácil, hein? Olha, realmente, essa resposta é boa, hein? O cara gosta de dar a resposta no começo do negócio. É o seguinte, quando você acha que sabe a resposta, fala só no final. Mas é verdadeiro. Medo de falsos profetas, de não entendi aqui a mensagem, mas vamos lá. Paulo Lopes, medo de não entender o que Deus tem pra mim e de não estar sabendo entregar minha vida a Ele. Muitas pessoas falaram isso, também falaremos disso depois.
Nunes Romeira, desculpa. Bem-vinda, primeira vez aqui, bem-vinda. Hoje o tema é medo, põe aí no chat o que te dá medo, qual que é o seu medo, que no segundo bloco aqui eu sempre trago e meu pai responde as perguntas, os medos, as reflexões. Então agradeço a todos que estão participando, continuem aí e vamos voltar ao tema medo. Posso continuar aqui? Continua, foi você que me chamou, poxa. Você é sempre bem-vindo, venha sem medo. Então tá bom. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre o medo em si. O que é medo, né? De onde vem o medo? Por que sentimos medo? O medo é uma coisa que você adquire. Você não nasce com medo. Dá pra perceber que um nenezinho, ele não tem medo. Ele até deveria ter, né? Porque ele sofre muitos perigos. Mas então, ele vai em lugares, ele põe a mão nas coisas, ele come o que sem nenhum medo. Começa a andar, é o drama das mamães. Porque a criança que tá lá no bercinho tá meio protegida. Ele pode se rolar ali na cama, tentar pular, mas quando começa a andar, ele vai em qualquer lugar. Ele vai na janela, ele vai na tomada, ele vai nos lugares que tem risco de queda, de dor, porque ele não tem medo, ele se joga. Aí ao longo dos anos, ao longo da vida, você vai adquirindo medo a partir das más experiências. Então, aquele provérbio famoso que fala que cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, por quê? Porque ele vê aquela linguicinha, lembra da cobra e fala, opa, não vou chegar perto desse negócio aí não. Porque já sabe que se ele for cutucar, vai sentir dor. Então, o medo é um sentimento adquirido. O medo não é racional. E quando a gente pode olhar na Bíblia aqui, a gente vê esses medos, aqui a gente pediu para os nossos ouvintes categorizarem os medos, né? Ninguém falou nisso aí, mas tem muita gente boa que tem medo de fantasmas. Sabia disso? Medo de fantasma. Se não tivesse medo de fantasma, não tinha tanto filme de Hollywood falando de fantasma, porque eles falam na coisa que você sente medo. Então você fica vendo aqueles negócios lá e começa a acreditar que pode acontecer. Aquelas histórias contadas ao pé da fogueira na meia-noite no acampamento, lá no meio do mato, depois ninguém dorme nas cabaninhas, medo. Os adolescentes buscando esse clima de terror, de suspense, de medo. Por quê? Porque é um sentimento que está intrínseco ao ser humano. Medo de fantasmas. E sabe de uma coisa? A Bíblia fala do medo de fantasmas. Sabia dessa aí? Gente muito boa, de grande patente espiritual, tinha medo de fantasmas, medo desse ambiente esotérico, medo desse mundo sobrenatural que nós não conhecemos. Você tem medo aí de espíritos, lobisomens, mula sem cabeça, saci pererê, fantasma? Você não dorme à noite? Aqui deve ter muita gente. Eu vou categorizar, hein? Não dormir por ansiedade, pânico é uma coisa. Por medo, você dorme com a luz acesa, porque se escurecer pode acontecer alguma coisa. Toda criança passa por essa fase, né? Medo de dormir sozinho, medo de um monstro. Mateus 14, aqui no versículo 26, está contando a história a partir do 22 de Jesus voltando da sua pregação, os discípulos no meio do barquinho no Mar da Galileia, que é um lago, e ele veio andando sobre as águas na madrugada. Ele foi orar, e aí na quarta vigília da noite, 3 da manhã, ele está lá andando sobre o mar. Em versículo 26, e os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Ó que coisa aqui, hein? Gente maior de idade, né, barbudo ali, pescadores dentro de um barquinho, só que eles tinham medo de fantasma. E aquele medo veio sobre eles, quando eles viram aquele vulto andando sobre as águas, eles não pensaram, Jesus Todo-Poderoso está aqui conosco. Eles não pensaram, estamos mais protegidos agora do que antes. Eles pensaram, um fantasma vai nos pegar e Jesus não está aqui. Gritaram com medo. Aí Jesus falou, calma, sou eu. Não temais, não tenham medo. Você tem medo dessas coisas sobrenaturais?
desse mundo sobrenatural, dessa ameaça que alguém faz, que vai rogar uma praga sobre você? Você tem medo de receber uma corrente dessas que antigamente vinha por cartinha e agora vai por e-mail e por WhatsApp? Aí você recebe e fica assim: meu, se eu não passar pra frente, vem aquelas historinhas, fulano de tal não passou pra frente e cortou a mão, e o outro passou pra frente e recebeu um prêmio bilionário. Você acredita nessas pataquadas aí? Ou é daquele que fala: não acredito, eu não acredito, mas por via das dúvidas, né? Ninguém sabe melhor. Eu tenho um amigo já tá de idade hoje, né? Mas naquela época que eu trabalhava no mercado financeiro, ele me mandava sempre essas correntes. Porque ele falava: Paulo, eu tenho que mandar, senão eu não vou dormir direito. Aí você não acredita, eu prefiro me garantir, então manda pra você. Aí eu falei: manda que eu jogo tudo aqui no lixo, não tem problema nenhum. Agora, quem tem medo de fantasma, quando vê um vulto, já sai berrando. Medo de fantasma, discípulos. Outro medo muito, muito famoso, que também tá aqui na Bíblia, na sequência aqui, né? Medo de se afogar. E esse é o medo adquirido, porque o medo de se afogar, medo de água, a água não é um elemento natural, ou seja, o homem não nasceu para ficar dentro da água. Então, tem gente que sabe nadar, tem gente que não sabe nadar. Eu conheço pessoas que nadam maravilhosamente bem, ficam lá para ficar horas, literalmente, indo e vindo numa piscina. Eu nado que nem um prego. Então, eu sei sobreviver ali, eu sei me debater, eu sei dar as braçadas. Agora, se eu precisar ficar lá 20 minutos nadando, eu paro. Não sei nadar direito. E aí, então, mas não tenho medo de água. Só que tem gente que não entra na piscina. Tem medo de se afogar. Quando vai batizar, o cara não consegue, porque ele tem a sensação de que ele vai morrer afogado se ele submergir a cabeça. Medo de se afogar. E olha esse medo aqui interessante, porque a sequência dessa passagem de Mateus 14, quando Jesus fala: sou eu, o Pedro fala: é você mesmo, Jesus? Posso ir com você aí? Aí ele falou: bem, passagem famosa, Pedro andando sobre as águas. E aí no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha que interessante isso. 2 medos seguidos. Primeiro, Pedro foi um dos que gritaram: é um fantasma. Agora ele está todo corajoso, vendo que é Jesus, quer andar em cima das águas. E quando ele começa a andar, tá lá, não afundou. Mas aí o vento começa a bater, a situação começa a mudar, e ele olha para a situação e não para Jesus. Essa aplicação é famosíssima. E começa a afundar e teve medo. E Pedro era um pescador. Pedro não tinha problema com nadar, não. Ele não era um cara que fugia da água. Ele vivia naquele elemento. Quando ele viu Jesus ressurreto na praia, ele se despiu. Aliás, ele se vestiu, porque estavam nus lá pescando. Ele se vestiu e se jogou na água para ir atrás de Jesus. Saiu nadando. Ele não tinha nenhum problema de nadar. Mas naquela circunstância, ele teve medo. Então tem situações que você pode ter medo também. Não tenha vergonha de ter medo. Eu tenho medo de muita coisa e eu tenho que saber quando ele é racional e quando ele não é racional, não é? Medo de Deus. E aqui eu queria fazer um ponto que eu sei que vai vir muita pergunta também aí, né? Medo de Deus. Nós temos que ter medo de Deus? E qual a diferença entre medo e temor? Tecnicamente não tem nenhuma diferença. Há vários textos da Bíblia que falam medo e temor no mesmo sentido. Mas eu quero ler com vocês aqui um texto que também é conhecido, mas não nesse aspecto, da transfiguração. Jesus sobe no monte e lá ele se transfigura. E ele levou consigo os seus 3 mosqueteiros, Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos que iam sempre com Jesus. E eles estão lá e de repente, o Jesus que eles conversam todo o tempo começa a brilhar. O corpo dele começa a se glorificar, se transfigurar. O rosto resplandecendo como o sol e as vestes brancas como a luz. E ainda por cima aparece Moisés e Elias com ele. Até aí, o Pedro falou: uau, olha só Jesus aqui com Moisés e Elias. Ele toma a palavra e fala: Senhor, que bom estamos aqui. Se quiser, nós vamos fazer uns 3 tabernáculos. Um para ti,
um para Moisés e um para Elias. Ou seja, um ambiente bem sobrenatural, um negócio que você não vê todo dia, mas o Pedro estava lá garantindo. Só que aí, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Outras traduções dizem: a ele ouvi. Quando desceu a nuvem e uma voz soou, você imagina como é que aquela voz devia ser? Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Isso significa paura total. Não é assim, ai que medinho. Morreram de medo. Por quê? Porque é a presença de Deus, um ambiente sobrenatural, uma voz no meio do nada falando. Então, a espiritualidade, o mundo espiritual, ele traz esse sentimento de temor, de medo. Na transfiguração isso aconteceu. Agora, então, me explica aqui uma coisa, pastor. Por que então a Bíblia fala que nós temos que temer a Deus? Acho que o Paulo André recebeu umas perguntas assim, né, filho? Recebi várias perguntas. É bom ter medo, né? Temos que temer a Deus. Meu Deus, Deus é para dar medo, não é para dar medo. Tenho medo do castigo de Deus. Medo do castigo. Então, essa é uma coisa. Vou ler só um texto aqui para você. Aliás, tem muitos textos falando sobre a palavra temor, né? Mas Jó 28 é um texto que se repete algumas vezes na Bíblia, o mesmo sentido, né? Falando do temor e dizendo que nós temos que temer mesmo. Mas disse ao homem, 28, Jó 28, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O temor do Senhor é a sabedoria. Então, ter medo de Deus é sábio. Isso é repetido muitas vezes. Eu quero só que vocês guardem aí o Salmo 111. Salmo 111, que fala a mesma coisa no versículo 10, último versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse termo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o mesmo termo de Provérbios 1:7, famoso versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, começa com medo. Começa com temor. E esse sentido do temor é o sentido de respeito. É o sentido de reverência. Portanto, aqui vem um ponto muito importante. Você pode não ter medo de Deus, mas você tem que ter reverência a Ele. Não trate Deus como se fosse um igual, porque Ele é superior. Não trate a Deus como se Ele fosse o brotherzinho lá e que você pode falar qualquer coisa. Intimidade com Deus é diferente de desrespeito. Assim como você tem que ter intimidade com seu pai e brincar com ele e falar qualquer coisa para ele e pedir qualquer coisa, mas você não pode desonrar. Você tem que respeitar, porque ele é autoridade em sua vida. Deus é autoridade em sua vida. E essas pessoas que desrespeitam a Deus, que não têm temor a ele, vão um dia tremer nas bases, assim como os discípulos já tremeram também, e muitos quando encontraram a presença de Deus. Então, temor e medo são coisas diferentes. E aí, Paulo André, continua mais um pouquinho aqui ou vamos lá ver algumas coisas que se falaram? Ah, não, continua que o povo tá gostando. Vai lá, continua falando sobre o medo aí. Então vamos lá. Medo no sentido de Deus. Medo e temor, porque aí eu quero distinguir, ainda que as palavras sejam parecidas, uma coisa é respeito e reverência, outra coisa é ter medo de Deus. O que é ter medo de Deus? É aquilo que Jesus falou na parábola dos talentos. Lucas 19, parábola dos talentos. Havia lá um senhor que saiu e deu 5 talentos para cada um, 5 talentos para um servo, 2 para outro e 1 para um terceiro. E falou, ó, eu vou viajar, investe aí, multiplica aí, quando voltar eu vou tomar conta, vou prestar contas. Aliás, vou pedir contas, tá difícil o verbo aqui. Vou pedir contas, eles vão prestar contas e eles vão ter que tomar o risco. Então, na volta, o que tinha 5 conseguiu mais 5 e ele falou, bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito colocarei. O que tinha 2 conseguiu mais 2, a mesma coisa. E o que tinha 1, e aí é o interessante da história, o que tinha 1
antes de qualquer coisa, ele já se adiantou e começou a falar. Vamos ler aqui, é Lucas 19. Ele fala assim, versículo 20. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço. Outras traduções falam que enterrou, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Olha essa declaração desse servo. Ele não roubou a Deus, ele não defraudou, ele não dissipou os bens, ele não agiu com desonestidade, ele simplesmente guardou, escondeu, ou enterrou, ou guardou no lenço, como aqui fala em Lucas, e devolveu. E ele fala, toma aqui o que é teu, porque eu tive medo de ti. Então é uma relação de medo entre o cristão e o seu Criador, entre o homem e Deus. Você tem uma relação de medo com Deus? Olha, creio em Deus, glória a Deus, mas ele nunca apareça na minha frente, não precisa ver nada não quero ter essas visões aí que você falou, não quero morrer de medo de nada, chega de fantasma, pra mim tá ótimo se não acontecer nada. Luz acesa. Começa tendo medo. Aí ele fala que és rigoroso, ou seja, ele era legalista, o rigor da lei, que exige, que é tudo ali no que foi mandado. Então é uma visão de um Deus não amoroso, é a visão de um Deus exator, né? Que cobra, que demanda. E aí o terceiro, que é o pior de todo, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Ele está chamando Deus de injusto, porque você cobrar o que você não deu, pedir colheita do que você não semeou, é injusto. Então veja como um cristão pode começar com medo e terminar com heresia. Primeiro eu tive medo de ti, porque tinha muito rigor, muita lei. E depois, porque é injusto, vai cobrar uma coisa que não devia cobrar. Então, para não ter problema, aqui, guardei. Então, cuidado você que é conservador nesse sentido da palavra, que não arrisca, que não investe, que não multiplica, que não prega a palavra, que não fala, que não quer atrapalhar ninguém, quer ficar no seu cantinho passando despercebido. Essa parábola te condena. Vai pra frente. Não tenha medo. E aí a última coisa aqui que é importante falar é... Bom, falando de temor de Deus, também tem outro texto famoso aqui, que é o texto da igreja. Eu tô lendo aqui o Novo Testamento, né? Quando o Espírito Santo veio, havia temor no meio do povo. Temor na igreja primitiva. Então, em Atos 2, está falando do que Deus fazia naquele momento, e ele vê então que havia temor no meio do povo. E eles falam assim, e perseveravam, vou ler o versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esse temor aqui é essa reverência, esse respeito, esse sentimento de saber quem eu sou e que Deus é. E que nós não somos amigos de esquina. Tem muito pai que fala isso, eu não sou seus amiguinhos, você me tratar assim não. Não tô teu, seu amiguinho não, me trata com respeito. Por quê? Porque é uma outra posição. A mesma coisa em relação a Deus. E esse temor cresce. No capítulo 5, quando Ananias e Safira lá pisam na bola e morrem, baixou um temor sobre todos. Porque igreja é coisa séria. E aí? Maravilha. Esse coisa séria, já senti que era minha vez de falar. Sampaio Lucinéia, ela falou isso mesmo, ó. Ter medo é quando você não ama, não respeita. Temor é respeito e reverência. E aí ela mandou olhinhos apaixonados. Acho que ela gostou da definição. Mas pessoas falando também no chat, peço oração para cura e libertação. Você que precisa de orações, vai mandando aí que no final do programa sempre oramos. Mas vamos às perguntas que mandaram para nós no Instagram, pai? Vamos lá. Eu vou mandar a primeira aqui, ó. Pati Pimentel. Ela falou que tem medo de não estar fazendo a vontade de Deus.
Eu achei curioso esse medo. Você tem medo de não você quer fazer e você acha que não tá fazendo, você não quer fazer e tem medo. Eu não entendi muito bem, mas ela falou que tem medo de não estar fazendo a vontade de Deus. E aí eu achei que ia ser única, mas outras pessoas falaram isso também. Foi um medo recorrente. As pessoas têm medo de não estarem cumprindo a vontade de Deus. E como é que funciona isso, pá? Basta você querer que você estará cumprindo, você pode não estar cumprindo querendo. Como é que funciona esse negócio? Então, aquilo que eu falei aqui sobre o temor, né? Você começa sentindo medo e termina apenas com respeito. Então, a questão é o seu relacionamento com Deus. Ele é baseado em quê? Porque se você tem medo, temor de não fazer a vontade de Deus, bom sentimento. É aquele sentimento, eu não posso furar com meu pai. Eu não posso deixar essa peteca cair. Eu não vou agir de uma maneira displicente. É o temor. Agora, se você tem medo porque ele vai castigar, porque se você não fizer ele é bravo, aí caiu naquele texto aqui que eu acabei de ler de Lucas. Tive medo e o toque é teu e eu vou fugir de você porque eu não quero encontro não. Então, esse texto, essa colocação dela é correta no sentido temor a Deus, referência e respeito. Agora, não pode virar o medo do castigo, porque Deus é um Deus mau. Maravilha, ó, você já até adiantou o que eu ia comentar aqui, então eu vou... A Josiane falou dos castigos de Deus, é o medo dela. Pessoa que tem medo dos castigos de Deus, mas acho que você já cobriu esse tema então, né? A Bíblia fala que quem não deve não teme, né? Ah, é a Bíblia que fala isso? Que Bíblia que você andou lendo? Não, a Bíblia fala que você não tem que temer as autoridades, né? Hoje estamos aqui, viemos aqui o Paulo André e eu no caminho, né? É muito interessante ver isso aqui. No caminho vem os ciclistas descendo a Avenida Paulista, lá todo mundo de camisa do Brasil, né? Essa multidão verde e amarela, aí passa por uma ronda da polícia militar, tem muito policial na rua, né? 4.000 policiais nessa região. Aí quando eles passam, o ciclista faz um sinal, ei, tudo bem aí, passaram filho? Dando oi pro policial. E o policial retrucando. Por quê? Porque ele entende que aquele policial tá lá para proteger ele. Ele entende que aquele policial tá lá no mesmo propósito. Então eu não tenho medo da autoridade. Eu não devo nada. E a Bíblia fala isso, ó, não tema autoridade, porque ela só vai pegar no teu pé se você fizer alguma coisa de errada. E é por isso que nós estamos aqui, inclusive, nessa manifestação toda. Porque a autoridade tem que pegar no teu pé quando você faz alguma coisa errada. E não quando ela está querendo pegar no teu pé. Então, tipo assim, a pessoa que tem medo de Deus, ela tá fazendo algo errado? Ela começou. Ela tem que evoluir. E aqui, deixa eu aproveitar esse ponto aí, já vai nas próximas perguntas, que a última coisa que eu tinha que falar em termos de Bíblia nesse assunto é o antídoto do medo. E o versículo mais poderoso para isso é o versículo que fala em 1 João 4,18, que o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Então, o que ele está colocando aqui? Quando você tem amor, você não tem medo. E eu vi esses tempos atrás, não sei se você viu isso aí, um videozinho, tinham vários depois que vieram na sequência lá no YouTube, de animais selvagens se relacionando com os seus domadores ou com os seus adestradores. E tem um leão, e é um cara que ficou anos sem ver aquele leão, ele tá preso lá na jaula dele lá, e esse fulano volta, e quando ele entra, o leão sai correndo e pula em cima dele. Dá a impressão de que ele vai comer o cara. E aí então ele se pula e põe as patas assim no ombro dele, né? E lambe a cara dele. Oh, que bonitinho. Como se fosse um cachorro. Eu quero um leãozinho. E eu fiquei pensando, existe uma relação de amor que foi construída. Então, aquele animal predador forte, que tem o poder de te matar, ele não, o domador dele ou o dono dele não tinha medo. Por quê? Porque existe uma relação de amor. O amor lança fora o medo. Bom, se um animal consegue isso com você, imagina você com o seu pai, com Deus. Então, você tem que temer a Deus. Mas se a sua relação com ele é de um filho que tem medo da surra, você não evoluiu. Tem que entrar amor na história. Maravilha! Aí mais pessoas falando dos seus medos, né? O povo aqui no chat pedindo oração também, mas mais pessoas falando do seu medo. Tenho medo de dirigir, quero muito vencer o medo de dirigir. É um medo
pra mim, totalmente inusitado. Eu tinha que ter mais medo de dirigir, que eu adoro velocidade, carro de corrida. E aí veio o maior medo de todos. Medo de morrer sem a salvação. Medo da morte. Não, medo de não ser salvo. Morrer sem Jesus. De morrer não ser salvo. A maioria das pessoas usam essa palavra, de não ser salvo. Medo de... uma pessoa ou outra falou medo de ir pro inferno, mas a maioria das pessoas falou medo de não ser salvo. Então eu coloquei as duas categorias diferentes. E aí eu vim com... Aí eu me deu um negócio e eu resolvi perguntar aqui pra você. Eu fiquei pensando assim, ter medo de não ser salvo é saudável? Porque me lembrou aquele aluno que fala, eu tenho medo de não ser salvo, então eu vou fazer o mínimo necessário pra ser salvo, porque é o que eu quero ser salvo e o resto tá tranquilo. Me lembra um pouco a mentalidade de alguns amigos meus na faculdade, que 6,75 é 10. Passou, tá ótimo. Então eu queria saber se você acha que esse medo de não ser salvo, ele é justificável, ele é válido, ele é bom? Ou se é melhor você procurar fazer a obra de Deus ou seguir as coisas de Deus e você será salvo? Não sei se dá pra dizer isso também. Então, olha, aí você adiantou até um assunto aí que deve vir na pergunta, porque o medo foi criado por Deus. Estamos falando aqui que o medo é adquirido, que o medo é um sentimento que você aprende ao longo do tempo. E por que você tem que ter medo? Porque se você não tiver medo, você morre. Então, o medo da morte é a coisa mais visceral, é a coisa mais atávica, que é transmitida por herança, que existe. Porque você aprende a se preservar. Todo ser vivente não quer morrer. Qualquer animal, ele foge de um perigo que pode matá-lo. É medo da morte. Então, esse medo de perder a vida tá dentro da sua constituição. E nessa hora, você tem que entender, se você é dominado pelo medo e então fica preso, e agora esse momento da Covid é esse aí. Nós temos medo de morrer, então vem uma pandemia e você não tem a cura. O que você faz? Você se esconde. Aí você começa a pensar, mas se eu vou esconder a vida inteira, eu não vivo. Você vive com medo. E eu quero ler para vocês então, Hebreus 2:15. Que ele fala assim, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha que texto poderoso. Ele está falando que aquele que tem medo da morte vive como um escravo. Porque ele tem medo de morrer, então ele se sujeita. Tem medo de pegar a doença, então ele se esconde. Aí toma vacina, mas ele continua com medo, porque o medo é irracional. Este medo, nós temos que lutar contra ele. Na hora que a sua razão entende que você está em segurança, a sua emoção diz, não estou, isso é uma paura. Então quem tem medo de dirigir é porque tem medo de bater. Quem já capotou uma vez tem medo de pegar no carro de novo. Eu, quando era criança, meu pai capotou o carro comigo dentro. 2 vezes, diga-se de passagem. 2 vezes. Ele mesmo já não gostava muito de andar de carro. Mas eu lembro quando eu voltei dentro de um carro, deu aquela lembrança daquele trauma. Aí eu falei, não vou ficar com medo aqui não. Eu me forcei para vencer um medo que estava querendo mandar em mim. Porque, como diz aqui Hebreus 2:15, se você tem medo da morte, você está por toda a sua vida sujeito à servidão. E nós vamos orar hoje aqui para que essa escravidão do medo saia da sua vida. Amor a Deus, confiança no Pai e certeza da proteção. Maravilha! E aí teve um outro assunto aqui. Quer que eu faça as perguntas do Instagram antes de continuar falando o que as pessoas falaram? É uma boa, viu? Porque a gente já mata um monte de coisa aí. Fechou. Então vamos lá para as perguntas do... Eu separei em 2 aqui. O medo de morrer eu separei do medo de não ser salvo. Eu acho que o medo de morrer é uma coisa intrínseca de todo mundo. Afinal, tudo que acaba vem com uma boa dose de ansiedade e medo. Mas o medo de não ser salvo eu acho que é outro. É diferente do medo de não morrer. Porque é morte eterna, né? Então. É o medo de não ir para o céu ou de ir para o inferno, né? Então vamos lá. Fizemos enquetes aqui. Vamos ver o que o povo pensou.
Primeira pergunta era, você tem medo de doenças? E o Paulo André responde que sim, e comigo está 58% das pessoas tem medo de doenças. 58? 58% da doença, dá medo, Nossa, pai. Você gosta de ficar mal. Não, eu tô achando que tem 42% de mentirosos. Eu não tenho medo de doença? Tem que ter medo de doença, ó, que isso, eu não quero ficar doente de nenhum. Nossa, é horrível. Você tem medo da pobreza? E aí, 66% falou que não. Olha aí. Já gostei, esse aí eu também não tenho. Também não tem medo de empobrecer, que maravilha. Eu vou te dizer que não cheguei nessa estabilidade, assim, de falar, se ficar acontecendo. Você tem medo da morte? E aí, o que o povo falou? 62% falou que não. Olha só quanto crente aí. Eu devia ter posto, você tem medo de perder a salvação. Eu devia. Que depois que vier as perguntas, que você pensa no que você devia ter posto, né? Não ter medo de nada é bom? Essa eu achei legal. O que é aí? O que deu? 72% falou que não ter medo de nada é ruim. É ruim. Exato. Acertaram. Tem que ter medo. Tem que ter medo. O medo estabelece limites. Se você não tem medo de nada, você cai no precipício. Se você não tem medo de nada, você faz roleta russa. Se você não tem medo de nada, você fica destemido e aí uma hora você é pego. Então o medo, ele cria os limites, boundaries. Você precisa ter limites em tudo que você faz. Mas aí também, quando Deus tá andando com você, porque algumas pessoas falam que não tenho medo de nada desde que Deus começou a andar comigo. Então, esse nada que é a questão, porque eu vou voltar lá no Salmo 3, né? Uma vez perguntaram, acho que não sei se foi pro Ayrton Senna, para um outro piloto desse famoso aí, você não tem medo de entrar nesse carro de Fórmula 1 e sair a 250, 300 por hora? For pegar a Fórmula Indy, 400 por hora, se bem que é num oval, né? Mesmo assim, 400 em linha reta deve ser emocionante. Não, mas 250 fazendo curva, acho que é mais complicado que 400 no oval, né? Eu nunca dirigi de verdade, só dirigi em simulador. Eu adoro fazer curva rápida. Simulador é legal, você morre e volta aí você dá novo. Restart. Ressuscitei. Então, tirando lá o cabeça oval dos americanos lá, que combina aí, o medo... O piloto lá, que eu não sei se foi o Ayrton Senna, ele falou assim, não, eu não tenho medo. Aliás, ele disse, eu tenho medo e eu tenho que controlar o meu medo. Porque se eu não tiver medo, eu saio do meu limite de segurança. Então ele está fazendo aquilo que ele considera seguro. Agora, o limite do que é seguro para ele é muito diferente do limite do que é seguro para nós. Eu tive um tio que era francês e ele lá gostava de contar essas histórias, isso é coisa muito antiga, né? Existia um corredor de Fórmula 1 na época, chama Jean-Pierre Beltoise. O Jean-Pierre Beltoise não foi um grande corredor, mas era um corredor famoso na época de Fórmula 1. Era amigo desse meu tio aí. E o Jean-Pierre fez uma aposta com ele. Ele falou, nós vamos fazer uma viagem aqui no meio de uma... Tipo São Paulo, Santos. Tem uma Serra do Mar ali. Nós vamos fazer uma viagem nessa Serra do Mar. Você pode viajar na velocidade que você quiser. Acelera o que você quiser. E eu... não posso passar de 80 km por hora. Vamos ver quem chega primeiro? Chegaram juntos. Ele ganhou. O que foi 80? 80. Porque ele era o Jean-Pierre Beltoise. Ele era um piloto de Fórmula 1. O cara conseguiu 80 de velocidade média, né? O outro ele foi em todas as curvas a 80. E o outro brecava. Por quê? Porque dá medo. Se você não sabe... você se refreia porque o seu medo estabelece um limite. Se você sabe, você tangencia, faz tudo certinho e tal. Então, o conhecimento, ele tira o medo. Quanto mais você conhecer, por isso que eu estou dizendo, se você tem medo, você não conhece Deus o suficiente. Se você conhece realmente a Deus, Deus tem todo o poder e garantiu que você não vai passar necessidade. Vai ter medo de pobreza como? Se Deus está falando que você não vai passar necessidade. Medo de doença, quem que é o médico dos médicos? Então, se você confia em Deus, olha, eu já passei por várias cirurgias, aquela cirurgia geral, nossa, que vem o cara lá, põe aquele negócio, fala conta até 10 e você apaga lá no 9, você no 8, conta né? até 3. 1, 2... E aí você fica pensando, eu vou dormir, esse cara vai abrir minha barriga, vai abrir alguma coisa, vai mexer no meu corpo, acordo, não acordo. Volto, não volto. Eu sei do meu filho aqui, ele não pode mentir.
Eu não posso mentir pra mim, não. Eu fico achando que eu vou estar com dor por dentro e sem conseguir acordar. Eu fico orando. Ela falando, não deixa eu sentir dor. Deus, é um dos momentos mais espirituais da vida do Paulo André. Demais. É a hora em que ele tem mais fé. Eu levito, se for necessário. Eu não gosto dessas coisas com saúde. Meu filho é um levita, eu não sabia, olha só. Olha lá. Eu não. Então, eu não tenho medo da morte. Porque nessa hora eu penso assim, eu tô com Deus, e o que vai acontecer com Deus tá. Morri, vou acordar no céu. Não morri, vou voltar aqui tranquilo. Deus tá no controle. Um dia, eu falei do avião, né? Um dia uma pessoa do meu lado apavorada, apertando a cadeira, você viu os nós brancos das mãos ali, segurando aquele negócio na hora da decolagem. Aí eu falei, meu amigo, você quer uma palavra aqui? Olha, esse avião não vai cair. E como é que você sabe? Porque eu tô nele. E eu tenho um propósito de Deus no lugar onde eu vou lá. Deus já me falou o que eu tenho que fazer lá. Então, se Deus me falou o que eu tenho que fazer, meu amigo, esse avião não vai cair. Não é agora. Então você tá em boa companhia. Funcionou. Aí o cara ficou olhando pra mim com aquela cara assim. Aí ele falou, você quer que eu ore por você? Eu falei, eu quero. Aí, Jesus, dá pra ele a mesma paz que eu tenho aqui, tal. O cara respirou, me agradeceu um monte. Porque quando você sabe que Deus tá com você, acabou o medo. Maravilha, vamos ter mais 2 perguntinhas aqui, pai. Existe diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus? Então, foi isso que eu gastei o temor ao Senhor. Existe diferença quando você... Então, o povo concorda, pode pular pra próxima. 92% falou existe. Então, tamo junto aqui. Vox Populi. O Vox Pop, todo mundo entendeu que tem diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus. E são poucos que têm medo de Deus aqui pelas perguntas. E aí, bom, tem mais comentários, mas estamos chegando aqui no nosso relógio. Quer dar os avisos e oramos? Faço mais uma pergunta, como é que é? Vamos dar os avisos e orar, que eu quero orar com essa turma aí, os medrosos. Maravilha. Temos que orar aqui, oração. Então fechou. Fala dos avisos aí. Os avisos rápidos, e aí vamos aos pedidos de oração. Primeiro aviso... Case Home, capinhas para celular. A Bíblia JF é um aplicativo, você usa um celular para acessar a gente, você quer uma capinha com versículo, capinha personalizada, tem capinhas com versículos de salmos, você pode pôr o versículo de hoje numa capinha lá pro seu celular, casehome.com.br, o link vai estar na descrição. Eles têm capinhas, acessórios para celulares, eles são parceiros da Mr. Rocco. Estamos até conversando de fazer um sorteio de capinhas aí, dar uma capinha com versículo para você. Então, casehome.com.br, acessa. O segundo aviso de 3, já tô dando até quantos avisos vão ser hoje. Tela, Escola de Empreendedorismo Cristão. Que bela cursos de... você que é cristão, quer entender qual que é a relação do seu propósito e vocação junto com o seu trabalho, sustento, como relacionam todas essas coisas. Já tivemos a primeira turma. Aliás, tivemos um entrevistado lá no nosso próximo aviso que fez o curso e gostou, tava lá falando pra gente. E o último aviso... como é que ele faz? Tela, negócios e missões. Sim. Instagram e site. Tela... E link na descrição, gente. Negócios e missões, entra lá porque tem muita coisa boa pra você que quer empreender. E o último aviso, nós temos um novo canal no YouTube. Você que está vendo a gente ao vivo pelo YouTube, está vendo no Bíblia JFA Offline. Você que está vendo pelo Instagram, tá vendo pelo Instagram, né? Mas no YouTube temos o Bíblia JFA Conecta, canal Bíblia JFA Conecta. Esses vídeos ficam salvos lá, se você quer ver depois, quer compartilhar com alguém. Aliás, muito importante, dá like, compartilha. Quanto mais você compartilha, mais o YouTube entende que isso daqui é legal e mais ele recomenda para outras pessoas. Então, se você gosta, dá like, compartilha e se inscreve. Vai lá no Bíblia JFA Conecta, se inscreve, manda para um amigo. Lá tem os cortes também. Agora que meu pai, por exemplo, falou entre a diferença entre temer e ter medo de Deus. Vai ter um corte disso lá. Vai lá e manda esse corte pra alguém se você acha que o assunto é interessante. Então, o YouTube da Bíblia JFA Conecta, onde vai ficar o JFA Conecta de terça e também fica o Você Está no Papo. O que é o Você Está no Papo, pai? O Você Está no Papo é um podcast. Podcast, uma conversa. Eu e o Paulo André, eu sou o PO, ele é o PA, Você Está no Papo. É uma conversa, cada quinta-feira, às 21 horas, nós lançamos mais um entrevistado que vem, já foram 3, né? Já esteve lá o Fernando Ortega, do líder do Ministério do Amor da Maçã, depois veio o Bispo Betão, que é o meu irmão, falando de hebraico e um monte de coisa de família, lá você pode ouvir histórias que nem eu sabia,
E o segundo foi o Mateus Ortega, né? Mateus Ortega, que é o autor do livro Economia do Reino, e é um músico também, é um grande cristão, e contou a história da vida dele lá. Então agora, hoje, essa quinta-feira tem mais um, né? Essa quinta-feira temos o Helder Rodrigues, do H Raiz, que o pessoal fala Raiz. Exatamente. E Placas. do Movimento Link, falando sobre essa música também. Então, o papo é uma conversa, gente. A gente não tá falando exatamente da Bíblia, a gente não tá falando exatamente de um assunto. A gente fala da vida da pessoa, faz perguntas sobre o ministério, ele compartilha experiências, o povo no chat participa, depois a gente tenta responder. Tamo vendo de fazer ao vivo. Se vocês gostarem, vai ser ao vivo. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero dizer que Bíblia JFA é o canal. Oremos. Senhor, eu quero agora colocar em tuas mãos todos os nossos ouvintes que por alguma razão têm um medo que não se controla, medo que não é vencido com razões, não são raciocínios, pensamentos que aplacam esse medo. Nós lemos no Salmo 3, podemos não temer os 10 milhares que venham contra nós, porque o Senhor é o nosso escudo. Então agora, em nome de Jesus, eu ordeno a tua presença dentro de cada coração, a perfeita paz que excede o entendimento. Não se atemorize o seu coração. Amém. Paz do Senhor dentro de você. O medo vai sair, o medo vai fugir, o medo vai ceder, porque nós oramos em nome de Jesus. Que a paz reine e que o medo desapareça e o amor seja o árbitro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Tira todo medo. Muito obrigado, gente. Chegamos a mais um fim do JFA Conecta. O Fabiano está olhando com a minha cara, com aquela cara de hoje é feriado e vamos logo. Então, vamos terminar aqui. Muito obrigado você que esteve aqui. Nos vemos terça-feira que vem. E aí, terça é o último nesse canal, hein? A partir da terça-feira que vem, quiser ver esse programa, tem que ir no YouTube da Bíblia JFA Conecta. Valeu! Até lá. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira. De volta na próxima terça.